Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje eu vou começar uma modalidade nova de vídeos e apresentar algumas ideias referentes a algumas mudanças que podem ocorrer ou algumas coisas interessantes sobre curiosidades do Vasco. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns jogadores que estão encostados e que, se o futebol deles aparecer, se desenvolver... Que palavra eu vou usar para isso? Não, essa não. Não, essa também não. Recuperado. Futebol, se o futebol dele for recuperado, apesar de eu não saber se o futebol deles foi perdido em algum momento ou se é isso aí que eles apresentaram. Mas eu vou usar a palavra recuperado. 5 jogadores que o Vasco pode recuperar para a continuidade do campeonato. Então, roda a vinheta aí. Primeiro vamos obedecer alguns critérios. Primeiro, não utilizarei jogadores da base e vou mais focar em jogadores que foram contratados esse ano para que possam ajudar o Vasco. E outra coisa, eu vou também tentar me focar em jogadores que foram contratados esse ano, dando um pouco mais de visibilidade a eles, não quer dizer que eu não vá falar dos outros. Uma outra coisa importante é que eu vou tratar mais da necessidade do elenco referente àquela posição. Então as avaliações serão em cima das posições que o Vasco precisa. Tendo dito tudo isso, vamos lá. Primeiro jogador, o lateral direito Raul Cáceres. Bem, o Cáceres ele veio para ser um jogador aí para compor o lado direito de campo do Vasco. Veio já para ser titular da posição, era um nome lá esperado para ser titular. Começou o ano bem no estadual, que é um campeonato um pouco mais fraco. Fazia alguns bons jogos e por algum momento a torcida achou que tinha resolvido o problema no lateral direito. O Raul Cáceres ele defendia bem, tinha alguma recomposição e ajudava muito nos cruzamentos, tinham cruzamentos certeiros. Porém, com o passar do campeonato, a defesa boa dele acabou ficando meio peneira. Ele estava errando muito na cobertura. Quando disputava a bola no corpo, geralmente perdia. Quando disputava a bola na velocidade, geralmente perdia. Quando tentava sair com a bola, não estava tendo tanta qualidade. Com isso, o jogador acabou sendo contestado, até perder a vaga para o Claudio Wink, que também não foi bem. E com a chegada do Luxemburgo, quem voltou à lateral direita foi o Iago Pikachu, que já tinha abandonado a posição, estava jogando como meia lá na frente. Levando em conta que o Pikachu não é um cara ótimo defendendo, não é assim um melhor lateral, e como eu disse, a melhor função, a primeira função de um lateral é defender. Um lateral que dribla é legal, um lateral que cruza bem é legal, isso tudo é legal, mas para mim é um bônus. O lateral, para mim, ele tem que saber defender bem. E o Iago Pikachu ele não é assim um exímio defensor. Tendo em conta que o Vasco precisa de um jogador para essa posição, seria bom se o Cáceres recuperasse o futebol e acabasse tornando um jogador hábil, um jogador útil para aquela posição. Então sim, o Cáceres seria um jogador que aproveitaria muito, que ajudaria muito o Vasco, caso passasse a jogar um bom futebol pelo lado direito de campo. Segundo jogador que, caso se recupere, caso faça um bom futebol, pode ser útil para o Vasco. Ian Sassi. O Ian Sassi ele veio como um jogador de habilidade, um jogador de velocidade, que dribla pelo lado de campo e que poderia ajudar na criação das jogadas. Pois bem, ele teve atuações pavorosas com a camisa do Vasco. Desde os primeiros momentos dele, dos primeiros toques, a torcida já não gostou muito. Quando ele foi jogando, foram gostando menos e menos. E acabou que a torcida acabou criando uma antipatia enorme pelo Ian Sassi, não querendo nem ver ele no banco de reservas. Pois bem, o Ian Sassi, como qualidade, ele seria um jogador que ele tem o drible, arrisca o drible para dentro da área, tenta criar jogadas individuais que possam quebrar a linha defensiva. Pois é, hoje nós temos só o Rossi que faz essa função, que é um jogador de lado de campo que tenta o drible, que vai até a linha de fundo e que cria jogadas. O Marrone é um jogador que conduz mais a bola e não tem conseguido criar boas jogadas com o Danilo Barcelos pelo lado dele. Então o Ian Sassi, além de poder jogar nas pontas e poder jogar no meio de campo, é um jogador que, tendo uma boa técnica e essa qualidade de condução de drible, poderia ajudar o Vasco. Pois é, qual é o maior problema do Ian Sassi? É a pouca objetividade. O jogador ele lembra muito o Kelvin, que passou por aqui. O Kelvin ele era um jogador que tinha uma habilidade tremenda, que se escava, ia para um lado, ia para o outro, balançava, gingava, mas geralmente as jogadas do Kelvin não davam em nada. E o Ian Sassi é a mesma coisa, ele ginga, ele balança, ele tenta, ele firula, mas geralmente as jogadas do Ian Sassi não dão em nada.
Então, caso o Ian Sassi começasse a ser um pouco mais objetivo e fizesse esses dribles de forma de levar essa bola para dentro da área do adversário, poderia se tornar um jogador perigoso, um jogador útil para o time do Vasco, que teria mais uma opção de lado de campo, que hoje em dia é ocupada basicamente por Marrone e Jairinho. Ele seria uma outra opção que poderia jogar ali tanto pelo lado do Rossi quanto pelo lado do Marrone, ou então até mesmo pelo meio, uma opção assim de velocidade e também de habilidade. Pois bem, é um jogador que, se recuperado, pode ajudar sim o Vasco. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, mas enfim, tinha que falar dele. Ribamar. O Valentim ele trouxe o Ribamar, né, para ser o centroavante do Vasco, o jogador que faria a sombra ao Max Lopes, porém isso não aconteceu. O Ribamar ele teve algumas oportunidades no início do campeonato, justamente no Carioca, e não foi bem. O jogador ele mostrava muita disposição, nunca faltou disposição para o Ribamar. O Ribamar eu sempre vi ele correndo, ele tentando, ele ajudando na marcação. Porém, é um jogador que ou não dá sorte, ou não sabe se posicionar, ou, sei lá, tem algum santo muito errado com ele. O jogador ele não consegue fazer as jogadas certas, está no lugar certo na hora certa. Não domina a bola na hora certa, não chuta na hora certa, não dá uma colocação na hora certa, não abre para os companheiros na hora certa. Ele parece sempre tomar as decisões erradas na hora errada. Se você parar para pensar, o Thiago Reis, com bem menos tempo de bola que o Ribamar, consegue fazer bem mais gols que ele. Porém, o Ribamar é um jogador alto, um jogador forte, um jogador que tem bastante vigor e que, se conseguir descobrir um futebol que ele apresentou no Botafogo, que ele apresentou no Atlético Paranaense, pode ser um jogador útil. Não digo um titular absoluto, mas um jogador que pode entrar no segundo tempo e ajudar ali no esquema do Vasco, ajudar uma recomposição, um jogador que pode incomodar os zagueiros pela sua imposição física, pelo seu vigor. Não diria que o Ribamar será um titular no Vasco, mas ele tendo uma forma boa, conseguindo recuperar um bom futebol ali, pode ser que o jogador seja útil para algumas situações específicas. Quarto jogador, Lucas Mineiro. Pois é, o Lucas Mineiro ele tomou conta do meio de campo no início do campeonato do Vasco. Veio, mostrou muita habilidade na sua saída de bola, muita lucidez, era um jogador que controlava bastante o jogo e isso empolgou demais a torcida, a ponto de já haver uma pressão em cima da diretoria pelo Lucas Mineiro, que já avisou que iria exercer o direito de compra sobre o Lucas Mineiro. Pois é, mas aí a situação começou a engrossar, porque o Lucas Mineiro, quando começou a pegar adversários mais fortes, mostrou a sua deficiência na marcação. O Lucas Mineiro, sinceramente, eu acho que ele funciona bem como um segundo volante. Eu acho que ele é um volante que ele pode conseguir ajudar ali na criação, a carregar a bola, a tentar girar ali no meio de campo e ajudar o meia na criação da jogada. Mas ele sendo volante na hora de marcar, na hora de ajudar a conter o adversário, na hora de tirar uma bola, não é a dele. O Lucas Mineiro ele marca basicamente com um golpe de vista, não consegue desarmar jogadas, não consegue se posicionar bem e sempre está marcando a distância, não é um jogador que chega junto, não é aquele volante que morde. Por essas razões a torcida começou a ficar contra o Lucas Mineiro, começou a pegar no pé do jogador, porque o Vasco acabou tomando muitos gols em erros individuais do Lucas Mineiro de marcação. Pois é, mas o Lucas Mineiro continua sendo um jogador valioso na sua questão lá dentro do meio de campo, na ajuda à criação das jogadas. É um jogador que ele gira bem o corpo em cima dos marcadores, que distribui bem uma bola, que consegue abrir brechas para os companheiros e dar passes em alguns buracos na marcação adversária. Ele, de segundo volante, um pouquinho mais adiantado, é um jogador muito valioso. O problema dele é na marcação. Se for um jogador que souber fechar um pouco melhor os espaços, se tiver alguém para chegar no Lucas Mineiro e falar, Lucas, menos um pouquinho, fecha um pouquinho aqui, né? Concentra um pouquinho mais. Se tiver esse cara para falar para o Lucas Mineiro, para ele chegar um pouco mais concentrado na marcação, ele pode vir a ser um jogador importante ali para o meio de campo, inclusive jogador que pode chegar a ser titular ali no meio de campo. O último jogador, e diria que o mais importante dessa lista, que seria o jogador que nós estamos mais precisando. Bruno César. Bruno César, na sua atual camisa 10, o jogador que veio no início do ano para ser o cara do Vasco, para ser o cara que iria ajudar o Vasco nos seus anseios em questão de campeonato, ajudar o Vasco nas criações de jogada, ajudar o Vasco a chegar perto do gol adversário, ajudar o Vasco em assistências e em gols.
Nada disso foi feito. O Bruno César não conseguiu ser metade do que foi prometido. O jogador chegou com uma forma física estranha, não conseguiu render um campeonato fraco que foi o estadual, não conseguia tirar umas boas jogadas, não conseguia dar bons passes, não conseguia dar bons dribles, não conseguia dar bons chutes. Conclusão, o jogador acabou sendo -1 e foi indo para o banco, indo para o banco, indo para o banco, e hoje em dia o Bruno César acho que chega a ser a terceira opção para o meio de campo, dependendo da situação. Pois é, o Vasco ele carece muito de um jogador criativo no meio de campo. O meio de campo do Vasco ele tem pouca criação. Hoje em dia é bola para o Rossi e o Rossi resolve a situação. E se não acontecer, babau, deu ruim e é isso aí. Então, um jogador criativo, um jogador que ajude o Vasco na criação é extremamente importante. Então, de todos esses jogadores que eu falei, o mais importante para ter o futebol recuperado é o Bruno César. O Bruno César, se ele vier a crescer em seu futebol, se ele vier a melhorar em sua situação física e técnica, ele pode sim ser um jogador muito importante para o Vasco. E eu espero que isso aconteça. Eu espero sim que o Bruno César melhore. Eu espero que o Bruno César demonstre um pouco mais de futebol, apesar de eu ter muita pouca esperança nisso. Não acho que isso vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Para mim, atualmente o Bruno César, de todos esses encostados, é o mais importante que seu futebol desenvolva. E eu estou torcendo para que se desenvolva. Bem, basicamente é isso. Gostaria de saber de você o que você achou dessa nova modalidade, apontando pontos e algumas curiosidades sobre o Vasco. Quero saber sua opinião sobre isso. Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, a sua curtida me ajuda demais. Comenta o que você achou, que seu comentário também dá para eu entender o que vocês estão gostando. E compartilha nas redes sociais vascaínas, o seu compartilhamento também me ajuda muito. Muito obrigado a todos vocês, beleza? Então valeu, falou e até mais.